seja bem-vindo a mais um episódio do Leitura Crítica, o quadro aqui do canal onde eu leio, avalio a história de outras pessoas para que esse autor melhore a sua história e para que você também aprenda e melhore as suas histórias também. Aqui na Lição Nerd você aprende a se tornar um escritor, você aprende a deixar de ser apenas o fã, aquela pessoa que fica admirando, só admirando as histórias, e passa a ser um escritor também de histórias incríveis. E se você quiser aprender mais, já se inscreve aqui no canal, tem um monte de conteúdo, já não é de hoje que eu ensino escrita criativa pra vocês, ou seja, não é de hoje que eu ensino você a se tornar um escritor e um dos bons, hein? Então fica aqui, já se inscreve no canal, já dá o seu like nesse vídeo porque vai valer a pena. A história de hoje é O Céu é o Limite, do autor Gabriel... Eu acho que eu só não sei o nome. Gabriel Alcântara. Como é que eu posso esquecer do Alcântara, gente? Alcântara é minha terra natal. Terra de gente brava. Poucos entenderão. Mas o Gabriel, ele é aluno da Jornada Aprendiz de Escritor e um dos 3 campeões da turma de maio de 2021. E o que são esses campeões? Os campeões são os alunos que conseguem vencer o desafio proposto dentro da Jornada Aprendiz de Escritor. Essa jornada, o que é a Jornada Aprendiz de Escritor? Juliana, para você que é novo aqui, é o meu treinamento online completo, onde você aprende a deixar de ser apenas um fã, a se tornar um escritor. Você entra lá do zero, ou seja, nunca escreveu nada, nem se considera uma pessoa criativa, e ainda assim, seguindo todo o passo a passo, você consegue chegar até a publicação da sua história dentro da jornada, com o meu apoio, e com também o apoio de outros alunos lá dentro também. Tem vários alunos que já estão publicados, que já foram publicados por editora, publicaram seus próprios livros também. Então é um ótimo lugar para você que deseja se tornar um escritor. E lá dentro tem esse desafio, quem consegue cumprir o desafio nos 4 a 5 meses ali de curso é escolhido para ser um dos 3 campeões, e eles são publicados pela Lição Nerd. Sim, é um curso que ajuda ainda você a sair de lá com o seu livro em mãos, com a antologia. Esses alunos participam dessa antologia. Nessa daqui é da turma de janeiro de 2021, e eles têm 5 histórias aqui. Na próxima a gente vai ter 6 histórias, 3 de cada turma, 3 alunos da turma de maio, 3 alunos da turma de agosto, porque cada turma são 3 campeões. A de janeiro foi uma exceção de 5 alunos serem escolhidos para justamente a gente conseguir fazer o primeiro volume dessa antologia, e agora a gente vai ter o segundo volume. Mesmo quem não é aluno e adquiriu o livro, gostou muito das histórias, deixa eu só dar um gostinho para você aqui de como a gente trabalha essas histórias aqui dentro. Olha que bonitinho. Tem ilustrações no início de cada história. Essas histórias são os one-shots que os alunos escrevem no da jornada. Sim, lá você precisa escrever uma história junto comigo, junto com a turma, e você já sai de lá com o seu primeiro livro e podendo ter o seu primeiro livro publicado também. Esse volume 2 vai ser lançado dia 5 de abril, e se você quiser ser um apoiador, se você quer ser uma pessoa que apoia o trabalho de escritores iniciantes, esses escritores que estão dando seus primeiros passos, se você gosta de incentivar o mercado, gosta de ver escritores iniciantes dando esses seus primeiros passos e quer incentivar, quer ser um apoiador, então já fica de olho, porque dia 5 de abril vai ser o lançamento para você ter esse lindinho aqui nas suas mãos. Tanto físico como e-book também. Se você não puder contribuir com nenhum valor, ainda assim compareça aqui nesse canal no dia 5 de abril, que a gente vai fazer uma live de lançamento, então os autores vão estar presentes, você pode conversar com eles, tirar dúvidas e estar aqui apoiando. Isso vale muito também, beleza? Já marca aí na agenda. Mas hoje, nesse quadro aqui, eu sei que tá um pouquinho demorado, mas eu precisava fazer essa introdução. Nesse quadro do Lição Nerd, eu estou primeiro fazendo a análise da história dos meus alunos. São muitos, então tem bastante episódio aí pra eu fazer a análise das histórias dele. Digamos, na primeira temporada, no início desse quadro, eu fiz a análise dos contos natalinos que esses alunos fizeram numa campanha natalina que a gente fez no final do ano passado, no final de 2021. Só que agora eu tô lendo justamente as histórias que vão ir pra esse livro, pro volume 2 dos contos de Aprendiz de Escritor. Só que, como é um one-shot, é uma história maior, tem 10.000 palavras cada história que eu vou ler aqui, eu não tenho como ler toda a história. E também, óbvio que tiraria graça, né? O objetivo é você ir ler. O link da história tá sempre aqui embaixo, tem uma amostra grátis lá pra você já ter um gostinho do que é essa história, se você gostou dela.
e você já segue o autor, pra você já apoiar ele, conhecer outras histórias desse autor também, mas eu sempre acabo lendo o início da história e ainda assim tem história de todos os tipos, gêneros literários, narradores diferentes, e sempre que eu acho alguma dica para te ajudar ou para ajudar o autor, né, que eu acho alguma coisa que pode melhorar ou que eu acho alguma coisa que o autor fez muito bem pra você replicar na sua história, eu vou trazer aqui. Você não me vê lendo a história inteira, porque imagino quão chato seria você me observando ler, e também eu leio muito engasgado, porque eu tenho um sério problema de visão. Preciso de óculos, gente, mas a gente vai resolver isso ainda esse ano, eu sei, desde o ano passado eu tenho falado isso. Mas enfim, vamos pra tela logo de uma vez, que eu já falei muito. Bom, está aí na tela, nós vamos ler hoje O Céu é o Limite, e como eu já falei, aqui agora você só vai ver os cortes dos momentos principais dessa história. Não esqueça de você assistir os outros episódios desse quadro também, que são bem legais. As pessoas têm gostado bastante e aprendido justamente com a história desses alunos. E aí você pode clicar, não sei, vou deixar um card aqui com a playlist. Vai lá e maratona a playlist do Leitura Crítica. E quem sabe um dia, quando esgotarem as histórias dos meus alunos, pode ser a sua história sendo lida aqui. Vamos lá, gosto de sempre começar pela sinopse. O maior centro comercial e militar do mundo, Bavel, é apenas um barril de pólvora esperando uma faísca. Nesse cenário de tensão entre os governantes da cidade, um sonho é cultivado por um garoto chamado Glad: conhecer as estrelas. Em um ato de compaixão, a constelação de Virgens cede uma das suas para o jovem, né? Uma das suas estrelas para o jovem. A mais impassível delas. O corpo celeste chamado Narciso deseja um tour por aquela civilização até então desconhecida por ele. Com isso, os dois acabam se envolvendo em uma trama maior do que esperavam. A inocente garota que ajudaram não é apenas uma jovem indefesa, ela é a fagulha para o início de um incêndio. Em meio a todos os conflitos que acabam enroscados, as personalidades de Narciso e Glad se apresentam completamente opostas, cada um lutando para defender seus ideais. Aquele acredita que não deve ir contra seus superiores. Já este acredita que não deve deixar que os outros controlem sua vida. Será que, mesmo estando inertes nessa situação, Glad conseguirá fazer com que aquela estrela mostre o brilho que mantém escondido? Ok, aqui eu só deixaria um espaço. Eu não sei se é problema do Wattpad, porque às vezes, dependendo de onde a pessoa entra e que é aplicativo, ele tem algumas limitações, sim. Para algumas versões do Wattpad, para alguns aplicativos tem umas limitações. Por exemplo, tem gente que nem consegue colar o travessão, ele muda para meia risca. Tem alguns problemas desse. Mas eu só deixaria um espaço até pra gente respirar e entender, né, os pontos. Talvez eu separaria esse daqui e esse daqui. Só pra não ficar um bloco junto. Eu sei que tá certo também, assim, mas é mais questão de visual mesmo, tá bom? Vamos seguir, então, para a leitura. Aí a gente já começa uma declaração forte do personagem, né? Mais uma história narrada em primeira pessoa. A história que eu li no último também foi... Na verdade, as três, né? Foram em primeira pessoa. Tem alguma que é narrada em terceira pessoa? Nossa, eu acho que nessa coletânea todas elas são narradas em primeira pessoa. Peraí. Eu acho que sim. Tenho quase certeza que sim. Tá virando moda, né? Eu particularmente prefiro em terceira pessoa. Já narrei em primeira. E vou dizer que eu achei muito mais dificuldade na primeira do que em terceira. E geralmente, óbvio, é porque é mais limitante mesmo. Mas como as minhas histórias são geralmente mais abrangentes, eu gosto muito de mostrar o universo e o que tá acontecendo fora dele. Óbvio que dá pra fazer isso também, sendo vários narradores em primeira pessoa, mas eu gosto, eu flerto bastante com o narrador em terceira pessoa. O que você prefere? Deixa aqui embaixo, primeiro ou terceira, não tem certo ou errado. Tudo depende do ponto de vista que você quer abordar dentro da sua história, entendendo todas as limitações também que cada um dos narradores tem, né? A terceira pessoa também tem uma limitação. Ele acaba, de certa forma, ficando um pouquinho mais distante do seu leitor. Mas aí eu vou ler o trecho inicial. Como o autor escolheu uma característica específica, talvez a dor do personagem, para chamar a atenção do leitor. Tanto que aqui tem até um comentário aqui embaixo, que aqui nesse número 2, onde está aparecendo que o meu cursor não tá na tela.
mas que fala isso, né? Ai, meu Deus do céu, só preparar o coração. Vamos lá. Nesta noite consigo ver claramente aquela constelação. A constelação de Virgem, dona de uma das estrelas mais brilhantes, espiga ou espica, como eu prefiro chamar. Brilhava naquela noite em que nos encontramos. Mesmo sem ser a real, a beleza dela era estonteante. Você não sabia o nome dela, nem eu. Soube apenas após nosso encontro. Queria deixar marcado todos os detalhes daquele acontecimento. Me tornei muito detalhista depois daquele dia. Nunca reparei ao meu redor, quem dirá nas estrelas, que por mais que estivessem lá todos os dias, eu sempre andava olhando para o chão, nunca para o céu. Quando se está no fundo do poço, é mais fácil sentar e desistir do que tentar superar seus limites. Isso era o que eu pensava inconscientemente. Não faço ideia desde quando, mas isso sempre fez parte de mim. Quando finalmente olhei para cima, me encantei com o que vi e agora pretendo subir o máximo que conseguir. Não importa até onde eu possa ir. O único limite que se aplica a mim é o céu. O Gabriel, eu já li o conto dele aqui já, eu vou deixar marcado aqui no card também. É uma continuação, lembra aquele conto que eu li no episódio dos contos natalinos? É o depois dessa história. É o derivado, o pós, é quando tudo isso acontece. Mas eu até já tinha falado lá o quanto que é legal quanto mais você escreve, mais você vai começando a registrar suas próprias marcas e seus estilos literários. E o Gabriel gosta muito de fazer comparações, metáforas, tanto que o nome do livro já aparece, o Céu é o Limite já aparece aqui. E quando ele escolhe um tema, ele vai abordando aquele tema e vai comparando várias cenas, emoções, sentimentos, reações dos personagens, os próprios personagens com o tema escolhido. Como comparar a estrela, como comparar a questão da tristeza, não olhar para o céu e sim olhar para o chão, comparar a superação dos limites, o céu é o limite, né? Ultrapassar o limite daquela estrela, etc. Eu acho isso muito bacana. É uma coisa que o Gabriel ele gosta muito de fazer e ele se preocupa com esses detalhes. Eu gosto bastante dessas referências quando você escolhe a temática e trabalha essa referência dentro da sua história. E aqui, uma coisa também importante sobre tempo verbal. A gente tá pegando, principalmente nessa entrada da história, o que a gente entende? Porque ele fala, nesta noite consigo ver claramente aquela constelação. A constelação de Virgem, dona da blá blá blá. Você não sabia... A constelação de Virgem, dona de uma das estrelas brilhantes, como eu prefiro chamar, brilhava naquela noite em que nos encontramos. Então, o que a gente tá entendendo? Que assim que a gente iniciou a história, a gente tá vendo o personagem no momento presente. Hoje eu sentei do lado dele e ele está me contando uma história que aconteceu no passado, saca? Tipo, ó, hoje eu estou aqui digitando, lembrando, revivendo os momentos que aconteceu no passado. Toda vez que eu escrevo uma história no passado, eu preciso dizer isso? Não, mas eu acho legal, porque situa bem, sabe? Que tipo assim, ó, nesta noite agora, nesse momento, eu tô olhando pro céu e lembrando daquele momento, daquele mesmo céu, tipo, puxa um gancho pra ele começar a contar aquela história, né? Tudo começou quando a gente se olhou pela primeira vez debaixo daquele céu estrelado, exemplo. Como eu falei, o Gabriel, ele gosta muito de usar metáforas, né? E até foi uma das coisas que uma das alunas estava lendo a história dele, uma das outras campeões, e fez um comentário. A linguagem dele é muito poética, né? Ou seja, o tempo todo tá comparando as coisas. Isso é até um exemplo para quem às vezes deseja transparecer o sentimento dos personagens, as situações, e não sabe bem como colocar aquilo. Não, você não precisa usar as palavras para dizer literalmente, mas usar palavras metafóricas para passar o mesmo sentimento. E eu vou ler um trecho aqui de uma das passagens de uma das tantas outras passagens que ele usa isso, né? Para você entender, deixa eu só resumir. Essa pessoa que tá narrando diz que ele... eu vou voltar um trechinho antes, que tem outra coisa também. Vou fazer uma pausa. Calma, segura essa informação aí. Uma outra informação que eu ia falar, eu acabei lendo o texto e pulei essa informação que eu iria falar primeiro. Quando você quer fazer
uma surpresa para o seu leitor. O final alternativo não. O final de reviravolta, né? O plot twist do negócio. Não necessariamente um plot twist, mas alguma revelação que causa um impacto no seu leitor. É interessante que você deixe pistas no meio do caminho. Eu sempre falo sobre isso, sobre deixar pistas. A reação que o Gabriel deixa nas pessoas com essa história dele é inegável, que as pessoas não desconfiam. E olha que algumas coisas estão lá, mas as pessoas não desconfiam muito, não entendem muito bem, talvez, o que de fato aconteça. E quando tudo é revelado no final, as peças soltas da história se encaixam e o leitor tem uma excelente experiência no final da história. Eu vou ler primeiro esse trecho sobre deixar pistas, mesmo sabendo que talvez eu corra um pequeno risco de dar um spoiler do que é o final da história. Mas se você quiser ler a história inteira, o link vai estar aqui embaixo. Ele fala assim, ó, eu não escolhi onde ele estaria e nem que bagagem ele teria na vida. Por algum acaso ou ironia do algoritmo, nossas vidas eram até que parecidas. Isolado no telhado de sua casa, que era bem alta por sinal, ele observava os corpos celestes. O vento estava agradável e brincava com os longos cabelos dele, que eu tanto admirava. O garoto ainda esbravejava após a discussão agressiva que teve com seu pai 1 hora atrás. O sol talvez tenha ficado constrangido com a briga e deixou o dia aos cuidados da lua, que não ficou nada feliz por ter que começar seu turno um pouco mais cedo. Esses homens são uns irresponsáveis, ela deve ter pensado. Aqui nesse trecho lendo, eu mato os dois exemplos que eu queria dar, né? Por exemplo, a gente fala de Bavel, fala sobre uma cidade meio que medieval, e é o que a gente entende quando ele fala sobre o Glad, essa pessoa que ele está se referindo é o Glad, que é o personagem que ele vai narrar a história dele. Essa pessoa que está narrando parece ser uma pessoa externa, mas como eu já li essa história, eu sei que não é uma pessoa externa, é uma pessoa que vai fazer parte da história, ou e aqui a gente tem, por exemplo, se a gente está numa história medieval, por que ele falou sobre algoritmo, né? É uma informação que pode parecer que está extremamente solta dentro da história, mas faz muito sentido quando o leitor finaliza e encaixa o restante das peças que precisa encaixar para dentro daquela história. E só é possível você deixar pistas como essas, ganchos, gatilhos de curiosidade, quando você sabe o que falar para o seu leitor, quando você sabe o que é que você quer contar naquele final, a experiência que você quer proporcionar para aquele leitor. Sem isso, se você não sabe, se você está escrevendo a sua história no escuro, é muito mais difícil de você deixar essas pistas, tá? Se você não tem ideia do que escrever, você nem consegue deixar essas pistas, porque você nem sabe o que era aquilo que você queria contar. Então, quer fazer um plot twist, quer fazer uma reviravolta, quer surpreender o leitor, saiba o que fazer. Não fique à mercê da surpresa para você, porque aí também fica muito mais difícil de você encaixar, digamos assim, essas peças ao longo da sua narrativa. E sobre o que eu falei de usar metáforas, né, ou usar uma linguagem mais poética, ele dá o exemplo aqui que o sol talvez tenha ficado constrangido com a briga e deixou o dia aos cuidados da lua. Mas o que isso significa? Que, caramba, o estresse, né, que ele teve, a briga que ele teve com o pai há 1 hora atrás pode ter sido tão grande, um constrangimento tão grande, que fez, e isso fez, né, obviamente é uma metáfora, que fez o sol se esconder e deixar as coisas tipo, ixi, nossa, é muito problema, deixa eu meter o pé, lua, assume o seu posto aí, que já deu pra mim, o dia foi cansativo demais, né? Eu acho isso interessante, passa essa sensação e também deixa o livro com uma linguagem mais poética. Tem outro trecho aqui que é sobre a mãe dele e que também conta um pouco mais sobre como que aquele personagem, o Glad, tem as dificuldades com a própria família. E ele fala aqui: sua mãe, Pérola, ela era a estrela dele. Olha, de novo ele fazendo a comparação com as estrelas, com o céu, com o tema que ele escolheu para a história, né? Iluminava tanto o dia quanto a noite. Também conseguia quase que toda a atenção do patriarca. E isso incomodava as outras atrizes daquela atração.
que, como toda artista, deseja holofote. Mais uma comparação, né? Elas não são de fato artistas, mas ele fez uma comparação que talvez as outras esposas deles, né, se naquele teatro de família também queria atenção, mas a Pérola, que era a mãe do Glade, chamava mais atenção do que as outras, né? E aí por isso que ele fez essa comparação como artistas dentro de um palco querendo o holofote. E aí a gente tem aqui embaixo: a queda da mulher mais bela que já pisou naquela torre foi arquitetada pelas outras. Fecharam as cortinas antes da hora, continuando com a comparação com o teatro. Fecharam as cortinas antes da hora. O que você entende disso, né? Que mataram ela, né? Isso é óbvio, mas não está dito dessa forma, né? Ele encontrou outros meios para que o leitor entendesse isso. Glade não poderia fazer nada, era só uma criança e também um espectador, que nunca mais pôde ver o brilho dela. Muito triste, né? Coitada da criança. E também tem outro momento aqui em cima sobre como você mostrar, né, o seu personagem, como você demonstrar o seu personagem. Ele fala aqui: até seus 10 anos ele era baixinho e inclusive muito fofo. Sempre teve uma cabeleira. Assistir aquela criança desengonçada balançando uma espada enquanto o coque feito por sua mãe se desmanchava e seus cabelos o engoliam era impagável, mas para o seu pai era uma decepção. O garoto realmente se esforçava, mas não para agradar o pai, e sim a mãe, mostrando o vínculo, né, o peso que a mãe dele tinha. E aí logo no parágrafo seguinte a gente descobre que ela foi tirada de cena cedo demais. Isso só no início, só estamos no início do primeiro capítulo. Aí é que finalmente o narrador se faz presente na história, né? Ele primeiro narrou todo o início, a introdução, como parecia que ele era um narrador externo. Mas desde lá do início, daquela que eu fiz a marcação, o narrador ele fala que ele conheceu aquela pessoa há um tempo, né? E que ele nem sabia até conhecê-lo. E agora ele tá contando como que ele conheceu essa pessoa, que era o Glade. E aí, esse narrador se mostra como uma estrela. Ele fala: ser representado como uma estrela nesse mundo parecia uma ofensa, não para mim, e sim para elas. Meu brilho não chegava nem perto da energia de Spica. Eu acho que é isso. E eu parecia uma esfera flutuante em efeitos brilhantes à minha volta. Ele tá representado nesse mundo, nesse universo, ele acorda como uma estrela, como um corpo celeste que saiu do céu até a Terra. Oh, peraí, que eu tô meio torta aqui na câmera, agora que eu ver. Um corpo celeste que saiu do céu, veio até a Terra para o Glade, por esse menino, porque ele estava chorando, passava por problemas e dificuldades. Aí então a constelação de Virgem enviou esse representante, essa estrela, que é esse narrador, para conversar, para ajudar esse menino, enfim, para realizar o sonho dele, que era conhecer uma estrela. E ele fala, né? Finalmente cheguei em sua altura, na altura do Glade, que estava no telhado da casa dele chorando por causa de toda aquela briga que a gente leu um pouquinho no início, né? Finalmente cheguei em sua altura. Por trás das lágrimas, os olhos dele brilhavam mais forte do que a estrela polar. Mais uma comparação com constelação, com estrela, etc. Felicidade e confusão estavam claramente expressas em seu rosto. Não sabia como reagir. Então, quebrei o gelo. Olá, humano. Por algum motivo, pensei que seria divertido agir como se não fosse um ser como ele também. Porque até aquele momento, eu pensei de fato que não fosse, né, um ser como ele. É porque ele não tinha se identificado que ele estava indo como uma esfera, estava como uma estrela. E aqui em cima, sobre essa questão, liga muito a quem é esse personagem, deixa transparecer essa tristeza desse narrador, né? Porque lá no início a gente já teve a revelação, o desabafo dele falando o quanto ele não se enxergava como alguém que merecia olhar as estrelas, uma pessoa que sempre vivia olhando para o chão, até esse momento que ele conhece o Glade. Então a gente vai conhecer por que ele mudou, por que ele se transformou, o que foi que ele passou com essa aventura com o Glade, né, nessa terra, que fez ele pensar diferente. E aqui a gente vê mais um pedaço dessa personalidade desse personagem, né, que é esse narrador também, quando ele fala que ele se comparar ao brilho de uma estrela,
não era algo que pra ele era bom, aceitável. Não porque ele achava a estrela ruim, mas porque ele achava uma ofensa para a estrela. Imagina o grau de baixa autoestima que esse cara tem pra pensar assim, né? Pensar que ele era uma ofensa para a estrela que estava representando ele, né? Para a qual ele estava sendo representado. O quanto esse ser tinha esse problema interno que precisava ser tratado e desconstruído. Eu gosto muito do jeito como o Gabriel ele vai conduzindo essa transformação e vamos ver se dá tempo da gente pegar alguns desses pedaços já de transformação desse personagem ao longo da história. Agora é aquilo, né? Sabe as imagens dos anjos que estão passando por aí? Aí o pessoal fala assim, que até na Bíblia eles sempre falam quando os anjos aparecem. Não tenha, mas até porque imagina, independente de como for, se você vê alguém aparecendo assim do nada, você ficaria preocupado. E aí a pessoa vai correndo, né? Seja, um anjo, mas quando você vê mesmo, você não quer ver, sai correndo. Então, ele pede tanto uma estrela, e quando finalmente uma estrela chega até ele, ele fica meio atônito, né? Como fala esse trecho aqui. Eu estou sonhando, Glad estava atônito. Não conseguia raciocinar direito. Você é uma estrela? Estrelas são assim? Elas falam? Era como se a animação dele estivesse surgindo de uma fusão nuclear. Ele dava pequenos saltos e balançava todo o corpo. Não exatamente. Digamos que eu seja um pouco diferente daquelas que estão lá em cima, mas sou tão inofensivo quanto elas, então não se preocupe. Eu gesticulava e tentava ser o mais formal possível para que ele acreditasse em mim, mesmo que ele não pudesse ver o meu esforço. Porque é normal, né? E aqui ele até continua. Por que você apareceu diante de mim? Sua empolgação me irritava um pouco. Porque eu raramente expressava tanta emoção na frente de alguém, nem mesmo quando estava sozinho. A pergunta feita por ele me pegou desprevenido e eu tentei dar uma resposta o mais rápida possível para manter a convicção que ele transmitia. A pessoa continua, né? Estou aqui para fazer um reconhecimento dessa civilização. Você quer conhecer a cidade e o povo daqui? Exatamente, meu jovem. Mas por quê? Seu olhar agora estava ligeiramente desconfiado, mas ainda dava para sentir a animação irradiante dele. Porque isso daqui, gente, é uma coisa que Porque isso daqui, para pensar, é o maior sonho da vida daquela pessoa conhecer esse ser, uma estrela. E aí esse ser vem até ele. Aí imagina se aquele ser não fosse se aquele ser, se ele agora imagina se esse ser chegasse até ele e ele simplesmente não desse a mínima para aquele ser, entende? Eu acho que você precisa alinhar as expectativas dos seus personagens quando eles querem alguma coisa, quando eles estão esperando por algo. E quando esse algo acontece, você entregar o como eles reagem na mesma proporção. Ou também até explicar por quê. Talvez alguém sempre quisesse algo, e aí quando ele consegue esse algo, ele não tem a reação esperada, mas é um porquê. Porque na verdade, ele sempre quis aquilo, mas não era aquilo que ele de fato precisava, alguma coisa nesse sentido. Ou quando ele quis, ele entendeu que era algo diferente, ou que tinha as consequências que ele não imaginava, enfim. Mas aqui nesse sentido, ele é um garoto inocente, teve um desejo atendido. Ele queria ver as estrelas veio até ele, uma estrela veio até ele, na verdade, e ele tem essa reação atônita e, ao mesmo tempo, gostei aqui embaixo, um pouco desconfiada, porque, de qualquer maneira, era um ser estranho, que não é comum você ver uma estrela andando por ali, e ele desconfia. Peraí, mas por que você veio aqui? O que você quer aqui desse país? Porque não tem nada de interessante aqui. O que traz você? Quais são os seus verdadeiros... como é que é? As suas verdadeiras intenções. E eu quero que você preste atenção em uma coisa também. Isso é uma coisa que eu bato muita tecla nos meus alunos e às vezes alguns acabam ficando até tensos com isso. Mas é pra aprender, gente. Você percebe aqui que a gente tem um longo período de texto e só aqui nesse trecho a gente tem um diálogo quando se faz necessário, quando ele finalmente se apresenta para aquele ser. Antes disso não há necessidade, depois disso também fazendo os movimentos de que finalmente o Glad aceitou mostrar o mundo para aquela estrela. Ele fica desconfiado, a estrela o convence e aí
ele aceita mostrar, então, ok, vou mostrar o meu reino para você. E aí, tá vendo todo esse trecho de como eles saem dali do prédio onde eles estavam, por onde eles passam, o acordo que eles fizeram de onde eles iriam primeiro, ou o que iriam fazer, o que iria acontecer, tá sendo dito pelo narrador. Juliana, isso não é ruim. Não, muito pelo contrário. Ruim é se isso fosse dito em diálogo, porque ia ficar uma conversa, às vezes até vazia, sabe? Tudo bem, então vamos descer aqui? Vamos descer. Peraí, que eu preciso passar despercebido da minha família. Tudo bem, eu disse. Agora eu acho melhor, vou te mostrar o ponto das montanhas de Bavel. Tá bom, eu quero ver o ponto das montanhas de Bavel. Fique a sua escolha. Obrigada. E qual é o seu nome? Meu nome é Narciso. Você tá entendendo? Que se fosse assim, ficaria muito chato. Você tem primeiro, e fora que a história fica mais vazia. Quando você tem o próprio narrador contando o que tá acontecendo, e muitas das vezes, muitas cenas não precisam de diálogos. Só a própria narração já pode dar o sentido para que aquela cena precisa. Os diálogos são importantes quando eles são de fato necessários. Aqui a gente tem o primeiro encontro dele, era necessário, transparecia muita coisa, e a gente tem, além das falas, vocês podem ver muitas descrições do que eles estavam falando, do que eles estavam pensando, do que a estrela, né, agora que ela já colocou o nome dele aqui embaixo, do Narciso, do que o Narciso estava tendo de impacto com aquilo dali, do que ele estava com medo daquele humano, né, de como estava convencendo ele a mostrar, enfim, os lugares e etc. Então, o diálogo ele não é apenas fala, e o diálogo ele precisa ser usado quando ele é de fato necessário. Olha que... Nossa... vamos lá, né? Ele vai dizendo, eles saem como eu falei, eles saem do prédio onde ele estava, e então eles vão andando pela cidade. Aí o narrador, né, começa. O Narciso escolhia os becos mais escuros como rota e guia, e agia com tanta familiaridade, mesmo sendo impossível enxergar alguma coisa ali. Ele tagarelava sobre todos os corpos celestes que observava. Queria saber se eles tinham nome, se eram realmente pessoas que haviam ido embora, e melancolicamente perguntou se eu conhecia uma chamada Pérola. Pra você que esqueceu, Pérola, há pouco tempo atrás que eu li, era a mãe dele, né? Então ele realmente perguntou, será que você conhece minha mãe que está lá no céu, minha estrelinha? Nesse momento percebi que não havia me apresentado a ele e neguei suas 2 últimas perguntas. Decidi ser sincero, pelo menos em meu nome, Narciso. Também quem anda no beco, é óbvio que vai dar merda. Fala pra ele, gente, cidade grande não se anda em beco. Fala pra ele, cidade grande a gente não anda em becos escuros. Vamos lá. Tão repentino como o nosso encontro foi o encontro com ela, a fonte das nossas principais divergências. Ela estava correndo desesperada, vinha de um beco mais iluminado. Ainda assim, becos não são bons lugares. Então podíamos vê-la, mesmo sem ela nos ver, né? Sem ela nos ver. Surgiram das sombras 2 perseguidores. Estavam encapuzados e empunhavam adaga e corda. Um deles lançou a sua arma e acertou a perna da garota, fazendo com que ela viesse ao chão e a capa que a protegia fosse escancarada como a cortina de um teatro. Os fios ruivos de seu cabelo, foram ao ar e seus olhos verdes ficaram à mostra. Não percebi quando aconteceu, mas Glade avançou contra os sujeitos que perseguiam ela. Sua espada cortou as mãos deles. Uau, já temos a ação logo no início. Mas não as decepando, e sim causando um corte no meio. Pensei que ia ser mais profundo. Fazendo com que ficassem incapazes de segurar o que haviam trazido, né, as armas. Eles logo recuaram e ele arrancou a adaga da perna dela. Tentou fazer um curativo com um pedaço da própria roupa, mas ela o impediu. Para nosso espanto, ela mesmo se curou usando ervas que tirou do bolso de seu manto. Era uma bruxa. É tipo uma ending, né? A ending do capítulo. Gente, e vamos lá.
É muito legal vocês colocarem vídeos aqui, né? Eu aconselharia botar mais no início, talvez pra pessoa ler junto, mas eu não sei se de repente tá aqui justamente porque eu sei que algumas versões do Wattpad, quando a pessoa vai ler, ele não dá play, é um problema, eu sei. Podia ser um pouquinho melhor, mais funcional essa questão do YouTube dentro do Wattpad, né? Porque é uma excelente ferramenta. Mas enfim, fica como uma dica de inspiração pra história. Eu gosto muito quando vocês usam esses recursos. E aí é aquela questão do termine o seu capítulo com um gancho para o próximo. Aí a gente tem de boa, conhecemos já o Glad, conhecemos o Narciso, que é a estrela que veio ajudar o Glad, e agora do nada nós conhecemos uma bruxa. E já tem um vislumbre lá no início, quando ele fala assim, que ela era a fonte das nossas principais divergências. Então a gente já sabe que essa garota aqui vai dar o que falar. E principalmente se ela é uma bruxa, o que será que vai acontecer daquele momento em diante e ainda por cima, porque ela estava sendo perseguida e recebeu uma facada, uma punhalada de uma adaga na perna. Coisa boa não deve ser, né? Aí ele faz de novo, né? Linguagem poética, como os astros, o sol, a lua, as estrelas sendo seres conscientes. Quando ele usou aquela questão do sol se esconder e deixar o trabalho para a lua, e aí ele usa agora a lua como um ser personificado, né? Ele fala assim, foi a partir daqui que aquele mero satélite que se encontrava escondido atrás do planeta que orbitava, finalmente foi capaz de ver a luz completamente. A lua, curiosa como sempre, veio espiar o que perturbava o silêncio dos escuros becos de Bavel e iluminou aquele em que estávamos, ficando exatamente em cima dele. Ela estava toda mostra, sem nenhuma vergonha de estar escutando aquela conversa. Ou seja, é uma outra maneira também de dizer que a lua iluminou todo aquele beco, né? Usem a sua criatividade. E óbvio, eu acho que depende da história desde o início. O leitor deu o compasso da história dele já usando metáforas, então a gente já entende qual é o contexto. Acho que quando isso é usado uma vez só ou fica muito solto, pode parecer até estranho, ou misturas de vários estilos. Não que seja ruim, mas eu acho que quando tem intencionalidade é melhor. Então, se é a sua pegada, experimente. Aqui a gente tem um trechinho também, mais um pouquinho, de quem é o Narciso, né? Com a personalidade dele e como que isso vai impactar no desenvolvimento do personagem ao longo da história. Ele fala aqui, a bruxa primitiva se apresentou. Seu nome era Astromélia e estava perdida na cidade. Antes de que ela pudesse continuar, Gladys se ofereceu para ajudá-la, mesmo sem entender o porquê dela estar sendo perseguida. Os olhos dela ficam surpresos e uma pequena abertura ficou em sua boca. Por um tempo, seres como ela não recebiam nenhum respeito, eram odiados pela população daquele mundo. O pouco que eu sabia, isso é o Narciso contando ainda, né? O pouco que eu sabia, o Narciso é a estrela, sobre aquele universo fazia com que eu ficasse alerta. Haviam-me dito para não confiar em bruxas. Não duvidei, nunca duvidava, nem questionava. Isso daqui pode parecer que tá falando sobre a cena em si, mas tá falando sobre o próprio personagem que tá narrando aquilo dali. O quanto ele é uma pessoa que era tão... primeiro a gente já conheceu ele tão cabisbaixo, qual foi a outra coisa que ele falou? Tão cabisbaixo, uma pessoa tão cabisbaixa, tão de baixa autoestima, e agora falando sobre como que ele era uma pessoa que ele não duvidava, ele era uma pessoa que ele não questionava, né? O que falavam pra ele acreditava, baixava a cabeça e não ousava questionar. E ele fala, Glad, você não pode ajudar uma bruxa, quebrei o meu silêncio, não poderia deixar que ele fosse contra as regras. O que você disse? Ele me lançou um olhar desafiador e colocou a mão na cintura. Por que você acha que eu não posso ajudar uma garota que está perdida nessa cidade enorme? Porque ela é uma bruxa. Você deve saber melhor do que eu que eles são seres perigosos. Não é à toa que são caçados. E a gente vai conhecendo nessa conversa também um pouco sobre o Glad. Primeiro, quanto ele era um menino inocente, que era tão apegado à mãe. Segundo, esse sonho dele, ele era um guerreiro. Eu acho que esse ponto eu não falei no início, não li. Mas ele era para ser escolhido guerreiro, mas nasceu baixinho da família, então era menosprezado pela família, e o sonho dele não era ser guerreiro,
era ser, na verdade, um astrônomo, porque ele queria ficar mais perto das estrelas. A gente vê um pouco da animação dele quando ele encontra o Narciso pela primeira vez, quando ele encontra essa estrela pela primeira vez, o sonho dele sendo realizado. E agora ele com uma pessoa que tá pouco se lixando se quem é aquela pessoa, quem aquela menina é, se é ou não a bruxa, se é proibido ou não ajudá-la, desde que ele entenda que ela precisa de ajuda, ele tá ali se dispondo para ajudá-la, independente do que sejam as regras, né? Ou seja, ele toma as próprias decisões por ele mesmo, independente do que sejam as regras em volta. Enquanto o Narciso, que é a estrela que está ali tentando conhecer aquele mundo, é extremamente apegada a regras e justamente por conta de toda, talvez, a baixa estima que esse ser tenha, né? Esse negócio de, ó, vida, ó, mar, eu não sou ninguém, eu não posso ser comparado, eu não tenho brilho, etc., que ele fica preso a essas regras. E a gente tem aí um comparativo, uma regra, né? Uma régua de comparação entre os dois personagens até o final da história. Porque aí, justamente o confronto a personalidade de um se confronta com o outro, a gente não tem uma rixazinha, uma brigazinha, sabe? Simples, não é isso, mas é justamente o impacto das situações do Glad sendo uma pessoa tão livre que faz o próprio Narciso, ao longo da história, lembra, ele acabou de falar que ele não questionava, ele só seguia as regras, mas ele mesmo com esse humano, com o Glad, essa estrela começa a questionar algumas coisas, até questionar se essa falta de questionamento dele é saudável ou não. Um confronto, é um confronto entre personalidades, não é uma briga ou uma rixa infantil. Nossa, aqui a gente vê a firmeza do personagem, né? Ele fala aqui que o Narciso brigou com ele, você não pode ajudar essa bruxa, porque, enfim, você sabe que aqui é proibido, é contra as regras, etc. E o Glad contesta ele. Isso que você diz é apenas preconceito. Eu nunca vi um argumento real que realmente me convencesse que bruxos são perigosos. Só sei que eles são mais poderosos que nós humanos. Por isso, eles são considerados perigosos. Nós temos medo deles. Ele aumentou o tom de voz e me deu um olhar desconfiado. Além disso, você não deveria saber dessas coisas, já que veio do céu. Lá eles também contam mentiras? E o Narciso contesta. Como assim mentiras? Você tem que acreditar em mim, eu sou o superior aqui. Você não quer aquela recompensa, porque o Narciso prometeu uma recompensa para ele por ajudá-lo a conhecer aquele universo e etc. Uma viagem pelas galáxias, tudo que o Glad gostaria. E nesse momento, presta atenção, ele ofereceu tudo que o Glad gostaria, o sonho da vida dele. Sabe muito bem, o Narciso continua, sabe muito bem que eu posso escolher qualquer outra pessoa para esse papel. Ameaçando ele que se ele ajudasse a bruxa, ele perderia essa viagem dos sonhos dele. E aí o Glad fala, então escolhe, né? Ou escolha outra pessoa. Sua voz dessa vez saiu suave e seu rosto também estava sereno. Eu não vou permitir que alguém decida o que eu deva fazer, ainda mais que eu não acho que estou fazendo algo errado. Na verdade, tenho certeza que não estou. Ele se virou e foi até ela, que estava em silêncio, apenas escutando a nossa discussão. Era possível ver em seus olhos que ela não entendia o que eu deveria ser, mas também não estava surpreendida. Glad estendeu a mão para a Astromélia, mas ela recusou. Aí ela vai ter a conversa dela, né? Mas aqui como demonstrar a personalidade do meu personagem? Você coloca ele à prova nas situações. Se a gente quer mostrar, se o autor quer mostrar que o Glad é uma pessoa convicta em seus valores, não importa o que aconteça, ele não deixa as pessoas tomarem decisão por ele, e ele é capaz de abrir mão de certas coisas em prol dos valores dele, aqui o autor mostra isso, não conta. Glad era uma pessoa com valores, Glad era uma pessoa que não... Ele até fala, eu acho que no início, que ele era uma pessoa que não gostava que as outras pessoas tomassem decisões, mas aqui ele mostra esse personagem em ação. Existe uma ação, uma situação em que ele é posto à prova. Tanto o Narciso, a estrela sem sentimentos, mais, digamos assim, esse ser mais de regras, mais metódico, falando que não pode, porque é contra as regras, eu sou superior, eu vou te tirar isso, aquilo e etc. Quanto o próprio Glad afirmando, tudo bem, não tem problema, eu estou dizendo que eu estou capaz
de abrir mão do meu sonho, mas eu não vou me dobrar, não vou quebrar os meus valores, não vou deixar de ajudar essa pessoa só porque você tá me ameaçando com isso, né? E uma coisa não fica por cima da outra. Os meus valores vêm primeiro do que uma realização de um sonho superficial, digamos assim. Olha que legal. Tem uma... Sabe quando você precisa... Eu sempre falo isso lá no meu método, né? No guia. Inclusive, o guia saiu do ar, gente. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não, calma. O que é o guia, né? O guia é o meu guia para você organizar suas ideias e criar boas histórias. É um passo a passo de um planejamento para você criar suas histórias. E aí, nesse guia tem lá um world building detalhado de como você fazer a construção do seu universo, seja ele de fantasia, seja ele universo real, porque você também precisa fazer algumas pesquisas, tópicos de levantamento de pesquisa para você entender sobre aquela localidade que você vai ambientar a sua história, mesmo que você não use tudo, mesmo que não seja o foco da sua narrativa, transparecer algumas coisas ajuda até você compor as cenas, como esse trecho, por exemplo. Nessa cidade de Bavel, eles estão passando por uma... além dessa questão que a gente acabou de ver sobre seres místicos serem caçados pelos humanos, o que isso é uma problemática social, ainda assim ele vai destacar aqui outras, lá no início ele fala também um trecho que eu não cheguei a ler. Se você quiser ler a história na íntegra, mais uma vez o link vai estar aqui embaixo, mas lá no início ele fala sobre que aquela cidade não estava dormindo, nunca dorme, ela estava recebendo um aporte de capital muito grande e até os comerciantes estavam se fazendo uma ascensão, e aí tudo estava muito valorizado, eles conseguiam comprar casas melhores e justamente a capital estava ficando abarrotada e o entorno da capital interior estava ficando abandonado. Por conta disso, né, os comerciantes ganhavam dinheiro, mesmo os menores conseguiam fazer uma ascensão para uma vida maior, ascender uma vida melhor e iam para a cidade. E aí ele diz um pouco desse retrato, mesmo sem dizer com todos esses detalhes que eu estou dizendo aqui. Nós três nos escondemos em uma construção abandonada ali perto. Com o crescimento exponencial da cidade, até os pequenos comerciantes estavam conseguindo ascender e ter condições melhores, mas abaixo deles não havia quem pudesse comprar nem alugar os restos que deixavam para trás. Tudo estava muito valorizado. Por isso, havia quase um bairro inteiro abandonado, bem ao lado da casa de Glad, que era uma torre luxuosa. Enquanto eles jantavam pratos exóticos com ingredientes que vinham do outro lado do continente, logo abaixo da janela, na escuridão, se escondiam aqueles que não tinham nem pão para comer, né? Ou seja, ele mostra a desigualdade social daquele lugar, proveniente também dessa evolução desordenada e descontrolada, o quanto era bom para uns e ruim para os comerciantes, né? Ou seja, os comerciantes ascendiam, tinham um capital, eles iam para torres luxuosas. Mas estava tudo tão super valorizado que até a classe, digamos que o que seria a classe média ali, tinha só a classe baixa, muito baixa. Eles nem tinham condições de se mudarem para as outras casas, né? Então, quem tinha uma condição melhor ficou com uma condição muito melhor, mas quem tinha uma condição muito abaixo não conseguiu. Então, tinha esses bairros abandonados e essa comparação que de uma torre eles comiam coisas que vinham de outros continentes, enquanto ali embaixo, logo abaixo, as pessoas não tinham nem pão para comer. Não é o foco da história, não é o foco da narrativa, não é o principal, mas ajuda a incrementar a narrativa, incrementar mais um pedaço da cena, mais um trecho e dar um pouco mais de profundidade para esse universo que a gente vai conhecendo. Mais uma vez, né, eles chegam, então o Glad tem a brilhante ideia de procurar amigos influentes da família para tentar salvar a família da bruxa, né, já que ele era de uma família muito influente na cidade, então com certeza ele conseguiria a ajuda de outras pessoas que libertariam ao restante da família. Só que aí já tem um problema que é já apresentado antes, o quanto ele, o Glad, era uma pessoa muito inocente, muito ingênua. E a gente tem um contraponto bacana, porque, lembra, eu falei muito sobre a questão do Narciso, se essa pessoa, do quanto o Glad muda o Narciso, sobre se essa pessoa mais dura, que não confia em ninguém, que tem regras e etc. Já o Glad também vai sendo mudado um pouco por algumas situações que vão acontecer e que não vai dar tempo de eu ler, porque nós já estamos batendo mais de 1 hora de gravação, mas vai também ter esse ponto com ele,
porque ele vai aprender que também não se deve ser 100% inocente, não dá pra levar a vida de forma tão inconsequente assim. É legal porque ambos vão aprendendo, né? Um vai aprendendo com o outro. Vamos lá, interrompendo aqui a leitura. Ai, Ju, você tá lendo tão pouco nesses. Eu sei que eu tô lendo pouco, mas é porque eu preciso dar... que esse vídeo fique rápido, não posso fazer 2 horas, você assistiria 2 horas de vídeo de eu lendo a história inteira? Comenta aqui, quem sabe então eu não leio as histórias todas até o final, mas vai ficar bem maior, talvez tenha 1h30, 2 horas aí, mas aí a gente vai pontuando a história inteira. O segundo ponto que eu não leio a história inteira é porque aí eu acabo querendo mostrar as coisas pra vocês e acabo falando no final, então não é esse o objetivo. Clica aqui embaixo e vai ler a história. Mas acho que eu já deixei vocês um pouquinho com água na boca, espero eu, sobre essa questão, esse relacionamento do Narciso e o Glad, né? E como eles vão conseguir resolver toda essa situação com a Astromélia, que é a bruxa. Eu até parei justamente num trecho onde eles vão a uma rua extremamente movimentada, com muitos comerciantes e pessoas de alta patente do exército, para que eles conseguissem alcançar ali algum aliado, como eles falaram, patrocinador, como o próprio Narciso comentou. O que é um risco, porque você para pra pensar, né? Já cria um clima de tensão, porque você para pra pensar. Se você já entende que naquela cidade, até mesmo a estrela Narciso sabe que os bruxos são caçados, o que impede que essas pessoas que eles vão pedir essa ajuda também não seja. Como o Narciso já colocou que o próprio Glad é extremamente inocente, já cria aquela pontinha de desconfiança de que isso vai dar merda. Vai dar ruim, assim. E eu sei que no próximo episódio, no próximo capítulo, vai acontecer um evento e eu não vou entrar nesse evento para não dar spoiler para vocês. Considerações sobre a história. Eu realmente não tive muita coisa pra apontar de melhoria. Até porque todas essas histórias que eu tô lendo aqui já passaram por mim antes. Eu vi que algumas coisas ali, até da primeira leitura crítica que eu fiz dessa história, o autor ainda manteve, mas eu entendi por que ele manteve. No final da história vai fazer um pouco mais de sentido pro leitor. Pra quem conseguir acompanhar essa história até o final, eu aconselho super. Cara, em 2 horinhas você lê a história inteira. O meu aqui demora um pouco porque eu tenho que parar, ler de novo, comentar algumas coisas. Eu acho que eu só mudaria ainda aquela questão que eu bato muito na tecla em algumas histórias aqui sobre palavras repetidas. Nenhuma foi muito próxima ao ponto de eu querer destacar. Mas em alguns momentos eu percebia que sim, tinha algumas palavras que estavam muito repetidas dentro do mesmo parágrafo, mas eu acho que nada do que um pente fino não ajudaria e não era uma coisa que ficava tão cansativa ou que aparecia tantas vezes. Pelo menos nas falas onde eu peguei, o tempo verbal parecia estar se encaixando bem dentro da proposta. E como é o próprio narrador que vai dando a maior parte da descrição da história e não as falas, eu acho que isso deixa a história muito mais envolvente. Quando a gente tem muita fala, chega a ser cansativo. E eu vou confessar que eu até mergulhei aqui na história em alguns momentos, tive que parar para reler para ver se tinha alguma coisa a mais para apresentar para vocês. Bom, Gabriel, nesse momento eu não tenho nada para pontuar, assim, para melhorar necessariamente. Uma coisa eu faria, talvez algumas deixas ali, algumas coisas desconexas que o Narciso fala, eu acho que eu talvez tiraria 2 coisas, mas que eu já tinha apontado na leitura crítica inicial, para não dar tão na telha assim, ou para não deixar nesse primeiro momento o leitor tão desconfiado de quem de fato é o Narciso. Só mudaria algumas coisas para isso, eu deixaria totalmente obscuro quem ele e só iria apresentando mesmo algumas referências do meio pra frente da história, mas isso só seria uma escolha minha, porque quando eu gosto mesmo de deixar o leitor no início completamente no escuro e ir começando a causar uma desconfiança nele de quem de fato é o Narciso, se ele é mais um aliado ou inimigo, se ele é de fato uma estrela ou outra coisa, ao longo do meio da história pra frente, assim, onde as coisas de fato estão acontecendo. Mas eu acho que seria a única mudança estrutural que eu faria pra dentro da história. E acho que em 10 mil palavras você conseguiu contar uma boa história. E até essa questão do próprio narrador ter mais poder do que simplesmente o bate-papo do diálogo, deixa a história muito mais interessante, mais dinâmica. E a pessoa começa a ficar envolvida, né? Lendo a história como se alguém estivesse ali. Ainda mais que esse Narciso, que é o narrador,
é o personagem da história, é o participante da história, ele consegue passar uma visão muito mais próxima. A gente parece que de fato tá vivendo a história nos olhos dele. E o que eu gostei é que, pelo menos até o trecho onde eu reli, tá realmente bem condizente ele de fato está lembrando, está contando o que ele lembrou. Salvo alguns momentos que eu até não parei pra pontuar, que tem alguns momentos que ele narra como se ele estivesse vivendo naquele momento. Mas são poucos, tá? Mas aconselho talvez numa segunda revisão, até agora, talvez para fazer a revisão do conto, para participar do conto de Aprendiz de Escritor, a gente vai fazer alguns ajustes aí nesse sentido, porque parece que ele tá narrando, em alguns momentos tá fluindo muito bem, você entende que ele tá no momento passado, no momento presente, narrando o que aconteceu no passado. Um momento ou outro especificamente, parece que você esquece um pouquinho ali, fica envolvido com a hora da escrita, e aí parece que ele volta que tá narrando no presente, ele não tá. A gente não pode esquecer que uma vez que você instituiu que ele tá narrando no passado, ele tem que continuar narrando no passado até o final, ou até aquele passado se tornar o presente, o que não é o caso da sua história, mas pode acontecer em outras histórias também. Como assim, Juliana, no passado se tornar o presente? Só, como eu levantei esse ponto só pra explicar. É quando, por exemplo, a história se passa em uma semana. Na quarta-feira, eu começo a narrar, o personagem começa a narrar a história, tudo que aconteceu com ela no domingo, na segunda, na terça. Quando chega na quarta de novo, a história não termina. Tem uma história pra frente, tem uma continuação daquela história. Então, aquela história que antes estava sendo contada no momento passado, ela começa a ser narrada no momento presente, porque chega no tempo que aquele personagem, aquele narrador, tá narrando a história e continua dali pra frente, então, no momento presente. Isso não fica confuso? Depende de como você demonstra isso na sua história, mas pode dar certo. E a gente tem algumas histórias nesse sentido, que, obviamente, falhou na minha mente agora. Eu não lembro, peraí, deixa eu lembrar. Tem até filmes que são assim, aqui tá vindo uma imagem de um filme, eu só não lembro o nome. Mas enfim, é possível, se você sabe aqui um exemplo, deixa aqui embaixo. A questão é que você, como autor, tem que fazer bem essa passagem de tempo pra não ficar confuso, ok? Eu lembrei de uma que tem até um episódio aqui no canal, no Desbloqueia, que é Raya, da Disney. Ele começa a narrar ali no passado, contando a história dela no passado, mas ali não é... ali ela tem um time skip, na verdade, mas é sempre contada no momento presente. Então, não é um bom exemplo pra isso. Mas tem sim possibilidade. Se você lembra de algum exemplo, pode deixar aqui embaixo. E se eu lembrar, eu prometo que na próxima eu trago algum exemplo, até um plot falando sobre isso. Vou anotar, pode ser um bom exemplo quando a gente tem os tempos da história se encontrando, né? Ou chegando, quando a gente tem os dois tempos, passado e presente, se encontrando na mesma história. Se você quer esse episódio do plot, conta aqui embaixo pra gente ver, porque eu vou providenciá-los pra você. Minha nação é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado e, de verdade, aconselho você a ler essa história do Gabriel, não só a dele, mas dos outros alunos também. Se você precisar escolher, escolhe uma que seja mais o seu estilo, mas vá ler, que eu garanto que você vai ter uma experiência maravilhosa. Lembrando, é só um one shot, em 2 horinhas você consegue ler e ainda assim consegue apoiar e conhecer um novo escritor. Beijo grande, minha nação. Não se esqueça, dia 5 de abril é o dia do lançamento do volume 2 do livro Contos de Aprendiz de Escritor, que essa história que eu li vai estar presente também. Venha, compareça, vai ser muito legal ter o seu apoio. Beijo grande, tchau, tchau e até a próxima.